Fala pessoal, beleza? Vamos dar uma olhada em mais uma questão aqui, a questão 9, uma questão de estática forte, bem com aquela cara de questão de estática que o Ita gosta. A questão 9 fala assim: utilizando-se um fio ideal, suspende-se um peso pela extremidade de uma vara uniforme de massa M e comprimento L. O conjunto é colocado sobre um cilindro fixo de raio R, de modo que, no equilíbrio, a vara faça um ângulo θ com a horizontal. Desprezando quaisquer atritos e denotando por, vamos chamar de N para ficar mais fácil, NR a distância entre a extremidade direita da vara e o ponto de contato com o cilindro, e a gente vai supor esse N menor do que 1, assinale o valor da razão L sobre R. Aqui a gente tem dois desenhos. O primeiro desenho mostra a posição da nossa barra, sobre esse cilindro visto de perspectiva, e aqui é o início do que seria o diagrama de corpo livre da barra. Vamos ver uma coisa. Um ângulo de que a gente com certeza vai precisar é a inclinação dessa tração em relação à barra. Repara que não necessariamente essa inclinação é de 90 graus. A gente tem que ser genérico aqui. Então, eu vou dizer que existe um certo ângulo aqui, azul, e essa figura com o cilindro vai nos ajudar a calcular esse ângulo. Certezas que nós temos. Esse é um ponto de tangência. Então, o ângulo feito com o segmento radial é 90 graus. Como esse é outro ponto de tangência, o ângulo feito aqui também é de 90 graus. Lá da geometria plana, esse ângulo tem que ser igual a esse, porque os dois triângulos que você está vendo aqui vão ser triângulos congruentes. Então, a gente pode chamar esses ângulos de, por exemplo, um alfa aqui e um alfa aqui. Se aqui é alfa e aqui é alfa, consequentemente, aqui nós temos 2 alfa e desse outro lado, 180 menos 2 alfa, o suplemento de 2 alfa. Como vamos precisar do alfa, vamos atrás das relações trigonométricas dele. Para isso, repara que esse segmento aqui, esse pedaço, é exatamente o NR que o enunciado deu. Como os triângulos são congruentes, aqui é NR também. Ora, se aqui é R, eu posso fazer um Pitágoras e descobrir quanto vale a hipotenusa de cada um desses triângulos retângulos. Fazendo um Pitágoras rapidamente, essa hipotenusa vai ser n² mais 1, raiz disso, vezes a distância R. E uma vez que a gente conhece esse segmento rosa, nós conseguimos calcular o seno e o cosseno de alfa. Então, colocando aqui do lado, quem seria o seno de alfa? Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai dar 1 sobre raiz de n² mais 1. E o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno vai ficar n sobre raiz de n² mais 1. Embora isso nos ajude, isso ainda não é suficiente, porque nós vamos ter que trabalhar com o 2 alfa. Nesse caso, a gente precisa calcular o seno e o cosseno de 2 alfa. Então, a gente precisa de mais uma pitada de trigonometria aqui. O seno de 2 alfa, lá da trigonometria, vai ser 2 seno alfa cosseno alfa. Isso aqui vai dar n, 2n, na verdade, sobre o quadrado do denominador. n² mais 1. Esse é o seno de 2 alfa. O cosseno de 2 alfa tem 3 formas de calcular, né? Mas aqui, já que nós temos cosseno e seno, vamos usar a forma mais tradicional. O cosseno de 2 alfa vai ser cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa. E quando você fizer essa conta, você vai encontrar n² menos 1 sobre
n² mais 1. De posse do seno e do cosseno, agora a gente consegue começar a fazer o diagrama de corpo livre completo e resolver a questão. Vai rolar um cortezinho aqui para a gente limpar o quadro e a gente já volta. Beleza, pessoal, estamos de volta. Lá estão os ângulos que a gente calculou. E aqui está o diagrama de corpo livre com algumas coisas mais. Vamos lá. Primeiro, repara que esse ângulo aqui é o complementar da inclinação entre a barra e a horizontal. Então, ele vale 90 menos θ. E que se eu chamo de O o ponto de contato com o cilindro, essa distância aqui é L sobre 2 menos NR. Por quê? Porque da extremidade direita da barra até o ponto de ação do peso, até o centro de massa da barra, como a barra é homogênea, nós temos metade do comprimento dela, L sobre 2. E como esse outro pedaço aqui é NR, o que falta é L sobre 2 menos NR. Para que a gente possa estudar o equilíbrio rotacional da barra, o ponto O é uma boa pedida, porque a gente se livra da normal usando ele. E aí basta saber o peso, que é conhecido, o braço de alavanca do peso, que a gente consegue calcular, a tração, que nós temos que descobrir, e o braço de alavanca dela, que a gente consegue calcular também. Para descobrir quanto vale a tração, você pode usar o fato de que, na direção da barra, o somatório de forças é nulo. Afinal de contas, a barra não está transladando. Então, vamos fazer isso. Equilíbrio na direção da barra. Do equilíbrio na direção da barra, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho uma componente do peso nessa direção. Essa componente vai ser mg cosseno de 90 graus menos θ. Eu tenho uma componente da tração nessa direção. Essa componente vai ser tração cosseno de 180 graus menos 2α. Muito bem. O cosseno de 90 menos θ nada mais é do que o seno de θ. A tração é o que a gente quer descobrir. E aqui, cuidado. O cosseno de 180 menos x, ele vale menos o cosseno de x. Menos o cosseno de x vai ser menos o cosseno de 2α. Isso aqui vai implicar, então, 1 menos n² sobre 1 mais n². Repara que não há problema nenhum, porque quando nós calculamos esse cosseno de fato era negativo, porque no numerador é n² menos 1, mas eu conto para você no enunciado que n é menor do que 1. Então, se isso aqui gera uma coisa negativa, o que a gente acabou de escrever é uma coisa positiva. Nesse caso, então, a gente descobre que a tração que nós buscávamos vale mg seno de θ, que multiplica 1 mais n² sobre 1 menos n². De posse do valor da tração, a gente está pronto para finalizar a questão, porque agora vamos fazer um somatório de torques em relação a O igual a 0. Então, somatório de torques ou torque resultante em relação a O sendo igual a 0, para representar o equilíbrio rotacional. Muito bem. A gente pode pensar assim. Existe uma componente do peso e uma componente da normal que geram torque. A componente do peso que gera torque é a componente perpendicular à barra, enquanto que a componente paralela à barra não gera torque em relação a O. Idem para a nossa força de tração. Só vai me interessar para o cálculo do torque a componente dela perpendicular à barra. A componente paralela nada faz em termos rotacionais. Então vamos pensar assim. Quem é o torque feito pelo peso? É o torque feito por essa componente. Mas essa componente é a componente em seno de 90 menos θ. Então, aqui a gente pode colocar
mg, seno de 90 menos θ, nada mais é do que cosseno de θ. E o braço de alavanca vai ser a distância de O até esse ponto. L sobre 2 menos NR. Isso aqui vai ser igual a componente da tração que realiza torque. Vai ser a componente em seno, mais seno de 180 menos 2α. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x. Então, a gente pode escrever assim. Tração vezes seno de 2α, essa é a força, e o braço de alavanca vai ser o próprio NR que o enunciado deu. Aqui nós vamos ter que começar a substituir valores. Então, vamos um pouco para a esquerda. Vai ficar assim. mg cosseno θ, L sobre 2, menos NR, mg, cosseno θ, sendo igual a nossa tração. Ela vai valer mg, seno θ, aquela razão ali. O seno de 2α está lá em cima. Então, note que, para nossa felicidade, algumas coisas cortam. E, finalmente, o nosso NR. Simplificações que podemos fazer. O peso corta com o peso. E, além disso, esse 1 mais n quadrado corta com esse 1 mais n quadrado. Continuando, então, L sobre 2 cosseno de θ menos NR cosseno de θ vai ser igual ao que sobrou, que é 2 n quadrado R sobre 1 menos n quadrado vezes seno de θ. E para a gente finalizar, como o enunciado está pedindo a razão L sobre R, a gente pode pensar assim, divide dos dois lados por R para fazer essa razão aparecer. Então aqui, ó, L sobre R vezes cosseno de θ dividido por 2, menos dividir por R, N cosseno de θ, vai ser 2n quadrado sobre 1 menos n quadrado seno de θ. E aí, nós praticamente finalizamos. Se você dividir tudo por cosseno de θ, aqui vai aparecer a tangente. Então, isolando, nós vamos ficar com o seguinte. 2n em evidência. E lá dentro, 1 mais 2n sobre 1 menos n quadrado vezes a tangente de θ. Esse é o valor da razão. E isso corresponde ao que está no item, exatamente ao que está no item A, que é a resposta da questão. Então, é uma questão bem completa, com algumas complicações, geométricas e trigonométricas, mas que depois que você revela os ângulos se torna aquele velho passo a passo de somatórios em forças numa certa direção, equilíbrios de torques e aí, fim da questão. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.